Bom, gente, eu vou mostrar aqui a finalização do plantio de tomate. Então eu plantei duas variedades, variedade normal e cereja. Então o que deu certo foi cereja. Outro, na realidade, tem um vídeo anterior, até expliquei o que tinha acontecido, né? Mas eu vou dar uma recapitulada rápida, para dar uma lembradinha o porquê que o outro não está aqui, né? Bom, só para relembrar um pouquinho, eu mudei para cá fazem 6 meses, né? Estou aqui em Vila Boa, Goiás. Eu morava perto de São Paulo, capital. Então, quando você está no local antigo, você já tem todo o sistema, o ciclo, o tipo de solo, quando é que tem chuva, o tipo de doença que tem. Quando se muda para o local novo, tudo muda. Temperatura, clima, solo, né? Então, a gente tem um determinado período que seria um período assim de conhecimento, de adaptação. Aí, fui plantar tomate. Eu vou tentar resumir rapidinho para o vídeo não ficar muito comprido, porque eu tenho que falar esse assunto. Eu fiz muda na bandeja, né? Como todo tomate faz, ou de saquinho, e a muda não desenvolvia. Bom, resumindo, o que desenvolveu um pouquinho, eu plantei no solo. Ela não aguentou o solo, né? Saiu da situação de bandeja, que está mais bem cuidado. 40% morreram. Outro que sobrou, 60%, ficaram feios. Aí o que eu fiz? Já desconfiava que a variedade não estava adequada para o clima e o local. Então eu plantei uma variedade de cereja e esse mesmo tomate direto no solo. Resultado, esse mesmo tomate no solo também não foi e cereja foi para frente. Então mostra que a variedade não está adequada com as condições climáticas, né? A temperatura, solo daqui. Tomate é uma coisa assim, né? Na mesa do brasileiro como um todo, até mundialmente, digamos, é um fruto assim bastante comum, né? Considerando in natura. Depois tem os processos industrializados. Só que na realidade, para quem já plantou sabe disso, ela é extremamente exigente. Então o solo tem que estar adequado com pH, com correção, na casa de 6,2, 6,3 seria um pH ideal para tomate, né? Aqui nesse plantio, isso tem no dado anterior, mas assim, foi colocado por cova 3 kg de adubo curtido de gado, né, de curral, por cova, né? E o esterco, ela tem que mineralizar primeiro para depois a planta aproveitar. E no plantio, pouquinho antes, eu coloquei calcário dolomítico também, 80 gramas por cova, porque o tomate tem uma necessidade bastante grande de cálcio, principalmente na formação de fruto. E também no plantio, eu acrescentei na cova mais 50 gramas de NPK 10-10-10. Então, essa foi a base da adubação. É uma coisa assim curiosa, nos tomateiros que não deram certo, eu arranquei as mudas para ver. Uma das coisas que eu vi foi deficiência do desenvolvimento da raiz. A raiz não desenvolve, a planta não vai bem. Uma das coisas, né? Pode ser que ela esteja inibida com todo o meio ambiente, mas de qualquer forma tem essa situação. Quando a planta não desenvolve raiz, a adubação de MAP ou DAP, que são adubação fosfatado, ela ajuda muito. Só que fósforo, tem que lembrar, ela não é igual aos outros nutrientes que você coloca em cobertura, ele desce, coisa parecida. Ele não tem mobilidade no solo. Então, o fósforo tem que estar onde a raiz vai chegar. Então, a raiz chegando, tem outro, digamos, uma área de fósforo, ele vai alongando a raiz, né? Mas o fósforo, resumindo, ele tem que estar próximo da raiz e ter a sequência para a raiz desenvolver. Bom, outra coisa que eu fiz uma adaptação, como eu tinha visto a muda que fiz em bandeja, ela não aguentou a situação de estresse, digamos assim, de ir para o campo, né? O que eu fiz? Eu plantei isso direto no solo, a semente. Então o tomate costuma não se fazer isso, mas você colocando a muda direto no solo, ela já vai germinar e crescer já mais adaptado ao meio ambiente, né? Então eu coloquei direto e tudo que nasceu em excesso, fiz o desbaste deixando um pé só. Então eu utilizei assim uma pequena adaptação nesse sentido de plantio. Bom, aqui na realidade eu tinha mais pé de tomate. É que outro detalhe que aconteceu, pode ver que tem até água acumulada. Eu estou em cima de um solo que é bastante argiloso. E pode ver a topografia, aqui é plano, totalmente plano. Então, as chuvas que vai tendo, acaba tendo o detalhe do solo argiloso, que tem efeito tampão, que acaba compactando em cima, né? Acaba tendo menos infiltração de água. E também o relevo,
como é totalmente plano, a água não corre. Então, das mudas que tiveram, muitos praticamente morreram, porque a raiz vai apodrecendo, a planta enfraquece, nós estamos em um período de sol e chuva, entra fungo, aquele que racha as talas do pé do tomate, aquele que vai apodrecendo, entra diversos tipos de fungo, né? Então, só sobraram alguns pés, mas o que sobrou nasceu uns tomates cereja, grande, bonito. Aqui. Ó. Olha os tamanhos do cerejão, mais um pouco e virava um tomate caqui, ó. Olha. Bem maior do que cereja normal. Aqui, ó. Então, aqui seria, digamos, esses tomates são os primeiros que eu vou colher. Aqui. Agora, tá lotado em cima, ó, do verde, que vai na sequência crescendo, ó. Para cá tem bastante, tudo na sequência vai estar amadurecendo, uns cachos muito grandes, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Esse amanhã depois ele já está maduro, ó, os cachos tudo grande, ó. Então, dos pés que sobraram, tirando esses detalhes que eu tive, estão com produção muito boa, muito boa. Então, essa questão do clima, dá para se adaptar. Ou você planta um pouquinho antes, ou planta mais ou menos depois das chuvas constantes. Agora, no momento, nos últimos 20 dias, ele tem chovido, mas está chovendo regularmente. Não está como passou uns 20 anterior, que choveu 20 dias consecutivos direto. Algumas informações, né? Interessante para o pessoal, como sempre eu digo, para quem conhece não é nada assim, não é novidade, né? Tomateiro, às vezes as pessoas perguntam essas folhas secas embaixo, né? É normal, conforme ela vai produzindo, as folhas de baixo vai secando. E uma coisa também importante, quando a folha está nesse estágio, que está aos poucos secando, de preferência que você não arranque, não retire essas folhas que está começando a amarelar, porque tem uma transferência de nutriente para o fruto e o pé. Então essas folhas que estão morrendo, ela transfere nutriente para a planta também. E principalmente para os frutos que estão próximos. Então deixa ela morrer primeiro, aí depois que ela estiver assim, pretinho, aí você pode tirar. Aqui já não tem problema. Mas por exemplo, esse em cima tem uns cachos, deixa quieto que tem essa transferência de nutriente. Sistema de tutor, né, estaqueamento, tradicionalmente, bem desde antigamente, o pessoal usa muito bambu. Se fosse fazer aquele sistema V, né, fila dupla, obviamente tinha que ser bambu. Mas como eu fiz uma fileira única aqui, a fita plástica, fitilho, ela dá conta. Então fica fácil de manusear, você encontra na mão disponibilidade, porque o bambu, o varetinho, você tem que ir no mato catar, né? E às vezes a distância é grande. Então esse é o sistema de fitilho, ó. Tem uma fita embaixo, não está amarrado no pé, ele corre embaixo, depois começa a subir. Em estufa pode até amarrar, mas como aqui tem pouco de vento, é bom não amarrar. Eu deixei separado, está amarrado na fita de baixo. Sobe, tem as escoras principais e outro para sustentar. Aqui ele pencou muito, porque na outra parte não tem tomate. Então se tivesse, equilibrava o piso, né? Então tá aqui a fita, fica rente ao pé, descendo. Então o que que acontece? Você não enrola a fita no tomate, você enrola o pé de tomate na fita. Então, você passa aqui um dia sim, um dia não, para fazer esse serviço, porque quando é estaqueamento, obrigatoriamente, ou você tem que amarrar manualmente, ou você tem que ter laceador, que é esse grampeador, que você vai segurando. E é trabalhoso, o grampeador é mais fácil, manualmente é mais trabalhoso. E assim na fita, é só ir enrolando. Ó, chegou nesse ponto, aqui já está no máximo, aqui já está assim, fora do meu previsão de colheita, né? Aqui, ó, tá chegando no limite agora, embaixo está carregado. Então, conforme cresce, a gente enrola. Aqui já está no limite, ó, enrola. Só isso. Então, a mão de obra, em termos do estaqueamento, né, do amarrio, é muito mais fácil. Esses tomates, hoje, ela está com 66 dias de 66 dias de plantado, semeado, e 60 de germinado. Então, para germinar demorou 6 dias. Então, esse é o período do início para plantio, para a colheita desse tomate. Para chegar nesse ponto também, além da adubação inicial do solo, com 29 dias após a germinação, foi feita uma adubação em cobertura.
Então foi colocado NPK 3,18,5, 50 gramas por planta. Só que como pegou muitos períodos de chuva, uma boa parte da adubação você perde, né? Porque a chuva lava, mesmo sendo plano, ele acaba diluindo um pouquinho, levando um pouco embora, né? Que está em cobertura. E tem a lixiviação, o que desce um pouquinho, dependendo do tipo de adubo, tem a evaporação, né? Então se vai perdendo a adubação. Então na época de chuva, sol, eu acredito que, sei lá, 50%, 60%, 50%, 60%, de 40% a 60%, você perca por ação da chuva. Mas assim, aí não tem jeito, né? Se for nesse período, é isso mesmo. Outra coisa também, a questão da descompactação do solo. O solo, a camada de cima, né, como dá para ver aqui, ele fica tão laminado que de tempo em tempo é bom trazer uma ferramenta, eu uso uma gadanha de 4 dentes, e eu dou uma leve descompactada, deixando o solo nesse formato. Senão ele fica assim, né, laminado em cima. Então não é bom. E outra coisa, aqui já aconteceu, e muita gente sei que acontece, é que eu tirei esses tomatinhos. Mas deixa eu ver se encontro pelo menos um para mostrar. Ó, esse fundo preto, esse pé está debilitado. Ela já sofreu com chuva, tá? Então eu catei aqui do lado, né? Mas assim, isso aqui é um exemplo. Em tomateiro sadio, né? Às vezes aparece esse fundinho preto em tomate. Isso aqui é falta de cálcio na planta, né? Então o calcário dolomítico já ajuda. Se for calcítico é melhor. Se for nitrato de cálcio é melhor ainda. Ou você pode fazer foliar uma vez por semana, né? Então eu já vi gente aplicar calcário calcítico direto na planta, assim, pó. Eu não faço isso, mas já vi gente aplicando. Então tem várias maneiras de suprir. Agora o melhor de todos é suprir na terra. Deixar que a planta absorva, antes de aparecer o sintoma. Então, nesse caso, quem planta em grande quantidade, a questão de análise de solo é importante, para saber o tanto de cálcio que teria deficiência no solo. Ó, aqui, ó, em planta sadia tem, ó. Aqui. Isso aqui é a deficiência de cálcio. Então, exatamente esse produto ele corrige. Agora, aqui no meu caso, que vai ser para consumo, tá tendo um pouquinho, mas eu acabei não fazendo correção nenhum, exceto o dolomítico que eu coloquei 80 gramas por cova. Então, ele vai quebrando galho com outras adubações em conjunto, né? Mas isso aqui é falta de deficiência de cálcio. Outro manejo que em tomateiro é muito necessário, desde novinho, logo no pé já começa a sair brotação. Tem que tirar todas as brotações próximo ao pé. Aí na sequência começa a ter brotação aqui, nesse axila da planta, né? Onde está o talo principal e a folha. Aqui, por exemplo, já tirei a brotação, saiu mais um aqui, né? Então, isso aqui eu tiro. Pode tirar, quando está pequenininho, pode tirar manualmente. Se engrossar, tem que usar uma tesoura de poda. Então, tem que tirar todos os brotos, deixando somente o pé principal, que os frutos vão saindo. Agora, nesse caso, dependendo da planta, se está bem sadia, com bastante nutrição, acontece, deixa eu ver achar um aqui, acontece isso aqui. Saindo do cacho, sai tala com folha, ele continua crescendo e dependendo sai outro cacho de fruto. Só que nesse caso, tudo que cresce a partir desse primeiro cacho, ele está roubando nutriente desse. Então o que eu faço? Eu corto aqui também, vai ver que tem a marca que eu podei. Porque senão o talo cresce com outras folhas e solta outro cachinho mais feio, só que rouba nutriente desse. Então quando acontece isso, eu tiro também. Muitos não aparecem, por exemplo esse aqui, ó. Então, esse não apareceu, não há necessidade. Mas quando aparece tem que tirar. Bom, fora isso, não utilizei nenhum tipo de outros fungicida para o combate de algum tipo de praga, né, fungo, porque os fungos que atacaram foi em pé de tomate debilitado. Então, às vezes você perde tempo, então deixa quieto. Se no sadio entrasse bastante, né, algum tipo de fungo, talvez seria necessário combater. Como eu estou usando produtos naturais, se fosse o caso, usaria calda bordaleza. Né? Então, calda bordaleza, inclusive, tem um pouco de cálcio e tem o cobre, né? Então, são nutrientes também que vai ajudar e combate o fungo. Mas não houve necessidade, a planta está sadia, pelo menos os pés que não foram afetados estão bem. E espero que tenha passado a maior parte das informações necessárias.